Olá pessoal da R7, vocês estão acompanhando aí os desdobramentos de um problema, né, de alguns problemas que aconteceram no show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. E a gente conversa sobre isso hoje no Fala Brasileiro, conversando com a Andrea Nakani, que é especialista em segurança em eventos. Isso mesmo, né? Isso, correto. Nós fizemos uma pergunta, Andrea, se os entrevistados se sentem seguros nesses shows, de forma geral. 78% das pessoas responderam que não. Essa sensação da falta de segurança. Primeira coisa, o que significa segurança num evento, num grande evento como esse? A segurança em eventos é totalmente diferente do que a maioria pensa, que simplesmente basta você recrutar uma equipe de vigilantes de segurança e inseri-los no ambiente do seu evento. Segurança em evento, a gente trabalha com um conceito muito mais expandido. Ela significa bem-estar. E o bem-estar num tripé de integridade física, emocional e moral. Então, quando a gente trabalha em segurança, inúmeras variáveis precisam ser implementadas na concepção. Não adianta pensar na segurança de um evento, independente de qual seja o seu porte, no momento. Isso tem que ser planejado, antecipadamente realizado uma série de análises, de pesquisas, de perfil de público, para que você realmente consiga ali mitigar possibilidades que venham a trazer prejuízos para essa experiência que tanto todo mundo hoje fala, né? A experiência do consumidor, a experiência do participante do evento. E a gente sabe que uma experiência positiva está justamente em que ele consiga usufruir do melhor momento que ele pode. Qualquer coisa que não for feita, certamente não vai gerar uma experiência mágica, e sim uma experiência trágica. Então, os detalhes em eventos são cruciais. E algo que você pode acreditar que, mas isso é uma bobagem, num efeito de uma multidão, pode se tornar um grande caos. Água foi um dos pontos muito falados. Nós temos um evento em que proíbe a entrada de água, né, porque ele vai supostamente vender lá dentro. Primeira questão, é legal proibir, né, e quando você proíbe, qual é a medida que você toma? Sim. Sem dúvida alguma, a receita proveniente de alimentos e bebidas dentro de um ambiente, de um venue desse, é primordial para a organizadora. Porém, ela precisa estabelecer uma gestão adequada. A proibição se dá em função também de um método de segurança, porque muitas vezes as pessoas podem levar garrafas ou qualquer tipo de embalagem que pode se tornar, nas mãos de pessoas, né, maldosas, uma arma mesmo. Uma briga ali, ou se não arremessar contra o artista, Sim. né? Porque uma garrafinha, ainda que de meio litro ali, ela pesa. Sim, se ela estiver fechada, então ela tem ali uma potência para realmente trazer algum tipo de dano. Então, por isso que se fala em copos, onde você não tem nenhum tipo de fechamento, ou garrafas que não tenham a tampa, porque justamente você consegue Tem uma abastecê-la. vazão. Exatamente. No caso, se você for vender, você tem que ter um mapeamento bem interessante do espaço para que você consiga proporcionar acesso, acessibilidade às pessoas a essa compra. Vamos ganhar dinheiro, vamos ganhar dinheiro. A maioria das empresas, né, elas atuam no segundo setor, elas têm essa questão da lucratividade, mas sempre ali dentro de uma ponderação mínima, né? Então, exercer preços abusivos também. Às vezes a gente vê muitas empresas patrocinadoras de grandes shows, de festivais, são bebidas alcoólicas. E muitas vezes elas subsidiam esse produto e você tem preços da bebida alcoólica, por exemplo, de uma cerveja, sendo mais barato do que a água. A água acaba se tornando, nesse conceito, algo até de luxo. E é luxo mesmo, porque é necessário, é algo que a gente não tem como escapar. O organismo demanda isso. Então, nesse caso que a gente está falando, atendia-se a uma prerrogativa de uma segurança, porém, não se avaliou que eu precisaria dar conta do que é necessário para que as pessoas tivessem acesso à água. E o que, nesse caso isolado que a gente está falando, não aconteceu. Não dá para faltar água. Impossível, impossível, porque a gente... E aí a gente também tem o conceito, né, de festivais, de shows,
que a gente está trabalhando com fã. Fã é um prefixo que vem do vocábulo fanatismo. Fanatismo, o que que é? É um comportamento psicológico onde você tem assim um excessivo fervor, a irracionalidade toma conta de você, porque a emoção se sobrepõe, porque o teu foco é aquela pessoa, é uma ideia, é um projeto. Então a pessoa ali ela não consegue raciocinar que ela precisa atender às suas necessidades fisiológicas, que é se hidratar, muitas vezes de ir ao toalete, né? Então isso acaba gerando uma série de distúrbios no próprio organismo. E a gente sabe que isso não é novidade, isso não é de agora, isso já vem de algum tempo. Só que hoje shows, espetáculos, festivais estão muito mais divulgados e as pessoas estão justamente buscando esse lazer, esse entretenimento. André, nós sabemos que adiar ou suspender, né, enfim, cancelar um evento, ele tem implicações e custos altos. Sim. No entanto, nós temos variáveis como, por exemplo, o tempo. Sim. Né? Ou uma previsão de uma chuva muito intensa, ou de um calor, ou de um frio, não é o caso do nosso país, mas assim, tivemos aí uma onda de calor em que nós estamos batendo recordes de temperaturas elevadas, e nós sabemos que isso tem uma implicação na saúde. Sim. Diante de uma previsão de algo incomum, o que se faz com esse evento? Se mantém? É uma aposta que se faz? Porque depois que as pessoas estão ali dentro, o problema vira outro. Com certeza. Né? A maioria desses eventos trabalha aí para até garantir a sua sustentabilidade financeira com apólices de seguro, para eventualidades que fogem inicialmente do controle do organizador. Nenhum evento desse porte que a gente está falando, ele vai ser colocado no mercado sem contratar diretamente um seguro e que tem várias coberturas e uma delas é justamente adiamento, cancelamento, as questões relacionadas a intempéries climáticas que outrora você até poderia dizer que não, isso está muito longe, mas hoje já é algo concreto e que tende a cada vez mais piorar. Então a gente já precisa contar com essa variável dentro da nossa organização. E por mais difícil que muitas vezes possa ser, e aquele momento de você cancelar de alguma coisa, a segurança ela tem que realmente vir em primeiro lugar. E é bacana quando as pessoas têm essa abordagem que foi relatada na pesquisa, de elas perceberem que não estão seguras no evento, porque elas podem já começar a ter uma cobrança prévia do que essa organização está fazendo, qual vai ser ali o procedimento dela frente a uma determinada situação, determinado ato. Então isso é muito importante, essa consciência por parte do público, que não será da totalidade, mas uma parcela significativa já ajuda também a ser uma espécie de lobby, uma pressão para que as empresas organizadoras, sempre muito ávidas em cortar custos para que efetivamente a sua lucratividade seja maior, não coloque a segurança como algo que está lá na última linha do seu orçamento. A segurança tem que estar na primeira linha. Sem segurança em eventos não dá, ele não funciona. Ou seja, se você arrisca a manter o evento numa previsão extrema, você está correndo um risco muito consciente, ou não sei se é consciente. Quer dizer, está muito claro que pode ser e vai ser um problema. Com certeza. E esse risco consciente coloca a empresa numa situação que ela pode, sim, responder processos judiciais como um efeito criminoso. Porque existiu meios, recursos para que fosse evitado qualquer situação que não fosse aquela prevista na organização. E simplesmente por uma ganância, por uma ambição, isso não foi feito. Superlotação. Como é que você tem visto superlotação, ou a pergunta é lotação dos eventos? Nós temos respeitado isso? A maioria hoje, justamente pós-pandemia, os eventos, ainda mais essa área de entretenimento ao vivo, ele foi durante algum tempo represado.
A partir do momento em que a gente assume aí uma nova normalidade, eles vieram com tudo. Então, as pessoas estão muito ansiosas, né? Elas estão realmente muito afim de participar. E evento te permite isso também, né? Você vai junto com outros participar de um momento, né, que vai lhe trazer algum tipo de alegria, de satisfação. E as pessoas estão procurando cada vez mais isso, né? Em função de tudo que a gente passou. Quando a gente analisa esse pressuposto onde você conhecendo o seu público, você consegue antecipar e justamente trabalhar com as situações que você consiga minimamente ter sob o controle, você garante que a experiência seja bacana. Então, não existe uma complexidade em você operacionalizar isso. Precisa ter, sim, toda uma inteligência, precisa ter toda uma estratégia, precisa ter todo um profissionalismo para que isso aconteça. Você vê, muitas vezes pessoas que não são da área, que estão, né, bem afastadas, falam, nossa, mas isso é tão óbvio. Pois é tão óbvio. E por que que aquele que se prontifica a explorar esse mercado não faz com a devida lisura e a devida responsabilidade? Acho que essa palavra é a palavra-chave. Responsabilidade. Quando uma pessoa participa de um evento, ela fica nas mãos do organizador. E ele tem responsabilidade sobre isso? Total, total. Até porque a gente vê, ainda são poucos casos, mas a gente já vê casos onde efetivamente você já tem aí a justiça entrando e justamente criando ali uma possibilidade de mudança dessa cultura, que é uma cultura. A gente aqui no Brasil tem uma cultura reativa, quando tem, né? Que deixa as coisas acontecerem no evento para aí sim tomar uma medida. Mais do que preventiva. Muito mais. A gente, em eventos no Brasil, a gente não tem essa cultura preventiva. A gente espera acontecer para tomar algum tipo de atitude, que nós vimos recentemente agora, né? Estamos errando nisso. Há muito tempo. Há muito tempo. Por quê? Acho que é esse comboio que a gente tem de um jeitinho brasileiro, né? Não, a gente vai ter fé, tudo vai dar certo, que isso é positivo, mas não é para se contar apenas com isso, né? A gente tem um país também que tem aí um comportamento de corrupção muito grande, então sempre tem, né? Nos processos que deveriam ser X, eles têm a interferência, né, dessa corrupção constante que nós vemos. Os golpes que muitos estão, né, sendo alvos de comprar ingressos de pessoas que simplesmente, né, não têm ingressos para vender. O meio digital, que seria um facilitador, pensando na experiência, o bem-estar das pessoas poderem, junto ali na sua casa ou em qualquer lugar, por intermédio de uma máquina, comprar o seu ticket, o seu ingresso, se tornou um dos momentos mais estressantes que as pessoas têm. Porque você não consegue, aí você entra numa fila que não manda, as pessoas ficam nervosas. E isso é no mundo inteiro? Não. E o engraçado é que você não consegue comprar, mas tantos outros conseguem comprar que ao mesmo tempo já tem plataformas vendendo os ingressos. Então essa é uma cultura que se instalou aqui, que precisa, isso tem muito a ver com o jeitinho brasileiro, né? Que encontraram subterfúgios para justamente explorar algo que sabem que tem o interesse das pessoas e que muitas vezes elas, ávidas pela sua, né, condição de fã, não vão titubear e vão comprar pelo preço que for e vão acreditar, né, porque elas não estão conseguindo raciocinar. André, essa questão dos ingressos, nós perguntamos o que falta, né, em relação aos golpes, né, de ingressos falsos, e as pessoas falam sobre fiscalização. Falta fiscalização e falta também punição, investigação e punição para quem... Sim. Você perguntou por que a gente tem esse histórico, né? A impunidade, sem dúvida alguma, é uma das principais vertentes, porque como fazem e efetivamente são poucos os que são punidos, você acaba fazendo com que aquele ambiente seja próspero para esse tipo de atitude. Então, sem dúvida alguma, eu não precisaria ter uma portaria que foi agora, né, recentemente outorgada para distribuir água em eventos de grande público.
mas eu preciso ter porque, se não for dessa forma, efetivamente eu não consigo modificar esse modus operandi que tem. E essa portaria, pelo menos, ela dura 120 dias. Vamos ver se depois disso ela simplesmente não vai ser esquecida. Pontualmente, quando a gente fala de segurança, nós falamos do acesso desse participante, de uma revista, de proibição de itens. Pontua para mim, assim, eu sei que tem muitos itens, mas são muitas as variáveis. As variáveis, mas as importantes, assim, que as pessoas que não são, que trabalham com isso precisam saber. A primeira questão é o mapeamento de público. Para cada público, você tem ações e estratégias que são diferentes. Então, para um público mais jovem, que é mais passional ainda, são outros elementos, mas, num geral, você tem a questão da própria acessibilidade ao comprar. Começa daí, né? Não adianta você fazer uma baita campanha de comunicação, atiçar, aguçar o interesse das pessoas. Quando elas forem justamente fazer a aquisição, elas têm uma série de problemas. Então, já começa daí todo esse processo, essa dinâmica. E no momento da entrega, né? Porque ela compra, mas ela só vai receber depois o produto. Você tem pessoas que não adianta, você pede, olha, chegue só mais próximo ao horário do show. Mas aí você tem a questão que é fã, quer chegar mais perto. É um sonho das pessoas. E aí cabe a nós, de forma alguma, a gente não pode julgar, né? Cada um tem o seu sonho, cada um tem ali aquilo que faz as suas pupilas dilatarem. Então a gente não pode culpar o participante do evento. Ele está justamente tendo uma reação conforme o seu estado psicológico. E a gente, ciente disso, tem que proporcionar a melhor forma possível. Se você tem aí questões vinculadas às condições climáticas, hoje, que é a pauta que eu espero que não saia, né, da organização, você tem que trazer elementos, que não é a questão da água primordial, você pode distribuir ventiladores que justamente respingam gotículas de água, que já ameniza a sensação quente, né? Você não precisa trabalhar com efeitos especiais, pirotécnicos, porque isso acaba também gerando uma maior sensação térmica naquele espaço. Você tem uma série de alimentos e bebidas. Alimentos também é muito importante, porque o organismo precisa ser nutrido. E muitas vezes você acaba não tendo acesso, ou você tem aquele acesso daquelas comidas que efetivamente, até pela condição climática, tem uma deterioração muito rápida. Isso acaba indo também para o organismo. Você tem a questão de você ter pontos de acolhimento, não é só postos médicos, né? Os postos médicos são vitais, são necessários, mas você também pode fazer uma análise de que quantas pessoas eu pretendo, né, que eu esteja apto a receber. Um show, por exemplo, de um Rod Stewart, né, que é um cantor mais sênior, onde você tem cadeiras, tem um efeito completamente diferente para um posto médico do que um show de uma Taylor Swift, de um Justin Bieber. Então, isso precisa ser analisado. Não é deixar para sentir na hora. E a gente tem histórico, a gente tem inteligência para isso, dados. Falta efetivamente, né, esse conceito de responsabilidade e comprometimento, sem dúvida alguma, com o público, não com os acionistas. Está faltando responsabilidade das empresas? Total. O que vale são os acionistas. Você pega os depoimentos, né, nas homepages das empresas, é isso, é aquilo. Tá ótimo, mas é um discurso que acaba sendo um discurso oco, ele não é um discurso verdadeiro. Só que se esquecem que o público, efetivamente, em função daquilo que ele recebe, aquilo vai causar ali algum tipo de onda que vai atingir os acionistas. A gente vê uma empresa agora que está sendo atingida despencando as suas ações na Bolsa, em função justamente da sua irresponsabilidade, em função da sua falta, até mesmo, a gente pode considerar profissionalismo, isso é amadorismo, independente do tempo que você tenha de mercado. Para o fã que comprou e vai ao show, ele raramente vai desistir, né, porque não se sentiu seguro. Então, assim, eu vou ver o show mesmo porque eu paguei caro. Sim. Estando nesses locais, como é que ele participa da cobrança? Eu acho que assim, não tem como cobrar segurança no local, mas como é que ele reclama? Como ele faz valer os direitos depois?
Sempre seria muito importante esses postos de acolhimento e aí você ter um PROCON instaurado em cada um desses mega eventos, desses grandes eventos, para facilitar justamente o processo de uma denúncia, de uma reclamação, porque muitas vezes, e é isso que os organizadores acabam considerando, né, o depois passa. E aí, não vou fazer mais nada. Mas se você tem ali, né, e demonstra, inclusive, que as empresas são muito transparentes, olha, a gente está junto, eu quero te proporcionar a melhor experiência possível, mas se alguma coisa tiver em não conformidade, olha, tem aqui uma ouvidoria, tem aqui um ponto de acolhimento que você possa me retratar, que você possa me informar o que está acontecendo e eu possa efetivamente tomar uma atitude ainda no evento e não postergar isso. Então, a importância, de novo, se da totalidade não, mas de alguns desses fãs, desses participantes de eventos já tiver essa consciência, a gente consegue ter um lobby maior. Hoje cada um de nós tem uma voz, né, por meio das redes sociais. Então, isso não acontecia no passado? Acontecia, mas numa proporção menor também, até porque essa indústria que a gente tem hoje do show business não era assim tão valorizada como é hoje. A gente pega um estudo do Elvis Presley. O Elvis Presley, ele nunca fez uma turnê mundial e é considerado um dos maiores ídolos da música que a gente teve. Hoje a realidade é diferente. O artista não ganha mais em cima do disco, né? Do CD. Ele ganha justamente promovendo as suas turnês, né? Então, eventos de entretenimento ao vivo realmente são hoje a tônica maior que faz essa indústria cada vez mais ganhar dividendos, né? Para a gente encerrar, você que estuda o tema, de forma geral, nos últimos anos, quão seguro nossos eventos estão numa escala de 0 a 10? É uma pontuação difícil. A gente estava indo muito bem. A gente teve a oportunidade de ter a década de ouro nos mega eventos. A gente, em 10 anos, sediou 3 dos 3 maiores eventos do mundo. A gente sediou uma Copa do Mundo, a gente sediou Jogos Olímpicos e os Jogos Mundiais Militares, que é o 3º maior mega evento do mundo. A gente estava indo muito bem. E aí, dentro das nossas dificuldades, sobretudo a questão da infraestrutura, né? Porém, com a pandemia, a gente teve um retrocesso, porque foi uma das áreas mais atingidas, né? O isolamento físico se fez necessário, e os eventos justamente têm essa característica. Quando a gente voltou, o que aconteceu? Muitos profissionais da área simplesmente tiveram que buscar outros meios de sobrevivência. Então, hoje a gente tem um apagão de profissionais na área de eventos. E o resultado a gente tem visto. Exatamente. Há uma precarização e não adianta, eventos é uma atividade feita por pessoas para pessoas. Então o elemento humano, ele é vital, não só pensando no público, mas quem está por trás de toda a estrutura. Essa precarização tem levado justamente a inúmeros acidentes e inúmeros incidentes que têm maculado, né, a nossa imagem como profissionais da área, levando as pessoas até começarem a desconsiderar uma participação por receio de ter ali a sua integridade física, enfim, colocada a risco. E esses erros têm sido investigados e punidos de acordo ou ainda não? Não, ainda não. É muito difícil a gente falar nisso quando a gente tem um estudo de caso tão triste e tão trágico quanto o da Boate Kiss. Nós tivemos 242 pessoas que vieram a óbito, mais de 600 pessoas ficaram feridas e 10 anos depois, quando você pensa que o processo judicial seria finalizado, a gente tem um retrocesso e ele é anulado. Essa resposta acaba também gerando ali um estímulo para que essa precariedade que a gente tenha hoje e essa falta de comprometimento e, sobretudo, humanidade, já que a gente está falando de pessoas, efetivamente seja ali colocada como algo que não deva ser considerado. Obrigado, André. Obrigada. A gente está falando de diversão, né? Mas com falta de responsabilidade e aplicação de regras, a gente passa a ter um problema e medo. Sim. Não é? Sem dúvida. Aquela história,
mágica, trágica, são palavras muito próximas. Uma letrinha faz toda a diferença. Toda essa conjuntura que a gente está vendo é justamente pela essa questão de consciência de que a gente está lidando com pessoas, com vidas humanas, e o nosso trabalho é proporcionar que essas pessoas tenham a melhor diversão que elas possam vir a ter. Se não, procura outra área para trabalhar, né? Pois é. Obrigado pela Tá bom? entrevista. Obrigada. E a gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro. Até a próxima.